Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Leute, Henrique Boaventura aqui. E esse estilo deveria se chamar Hoppish Beer. E dessa vez eu trouxe um manezinho pra falar conosco. Mas não é qualquer manezinho, é o cara. Fábio Queires, nosso querido Fabito. Por favor, Fabito, dá um oi pessoal e te apresenta aí. E aí, tudo bem, pessoal? Prazer enorme estar aqui. Programa que eu adoro, né? Tava falando com o Henrique aí. Eu tô caçando oportunidade de poder conversar, falar sobre cerveja, então é um prazer estar aqui. Me apresentando rapidamente, né? Acho que a vez que eu tive aqui faz bastante tempo. 100 e poucos, programa 100 e poucos. 100 e poucos, olha só. Então, eu sou engenheiro, pai de duas lindas e sapecas crianças, essas são minhas atividades principais no momento, mas no mundo da cerveja, eu sou cervejeiro caseiro desde 2008, vamos para 18 anos, em 2015 fundei com alguns amigos a Armada Cervejeira, que estamos até aí hoje na luta, comecei ali por volta, acho que de 2012, a estudar BJCP, virei juiz, hoje eu sou juiz national para cerveja cidra e hidromel, envolvido com a Serva Catarinense durante 8 anos, diretoria técnica, administrativa, vice-presidente, a Serva Brasil, organizando bastante concurso, provas de BJCP, enfim, mais recentemente também com o BAP, né, o Beer Awards Platform, que eu já não faço mais parte, mas, sobretudo, atualmente, de tudo isso, o que eu sou mais agora é cervejeiro caseiro, porque desde o ano passado eu voltei a abraçar, a estar empolgado. Então, como eu disse, o prazer é maior de estar aqui agora, porque eu ando super empolgado de novo com cerveja caseiro, fazendo cervejinha em casa. Então, é bom demais estar aqui conversando sobre cerveja. É bonito demais ouvir isso, né? Primeiro, uma ficha desse tamanho e segundo, dizer que hoje é cervejeiro caseiro. Olha só que massa isso. E não somente um cervejeiro caseiro, como estávamos discutindo sobre Rauchbier esses dias, como fazer a melhor Rauchbier. Porque eu consegui fazer o Fabito ser picado por essa minha maldição da cerveja defumada. Sim, o saco de malte está comprado aqui, aguardando a oportunidade. Em breve será feito com as dicas aí do Henrique. Não digo nada, compartilhamento de conhecimento. E a dica aqui basicamente é mais malte defumado, por favor. Caga a mão no malte defumado. Eu tô fazendo uma Schwarzbier defumada. Vamos depois trocar umas garrafinhas aí pra gente. Vamos. Poder aproveitar o melhor desses mundos. E, Fabito, sabe quem eu também tenho na minha mais alta estima? Nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem vários benefícios. Dentre eles, sorteios de equipamentos, livros e merchans exclusivos, rolou de livro agora em janeiro, fevereiro vai ter sorteio de novo, tem participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, inclusive o Fabito tá lá, tem acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, e cara, uma coisa que rolou muito massa no ano passado é que a gente teve 2 kits da Stannis, e a Stannis está sempre entregando cervejas de qualidade para todo o país. Cervejas, desde as cervejas mais clássicas até cervejas complexas. Então, se você quiser comprar, você acessa o site stannis.com, Stannis com 2 N's, e usa o cupom BF12 para ganhar 12% de desconto, e eles enviam para qualquer lugar do país. Se você quiser ter acesso a tudo isso, faça como Maurício Grillet Martini, Thales de Souza Faria, Rubens Fernando, Thiago Reis, Leandro de Almeida e um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/braçagem-forte. O link vai estar no post. Então, Fabito, segundo o BJCP, 34B Mixed Style Beer. Uma coisa importante é que desde a versão 2021, ou famosamente reconhecida como a última versão disponibilizada, inclusive que está traduzida, ela trouxe uma melhor explicação, uma visão melhor do que seria esse estilo, né? Na versão de 2015 era bem rasa. Então, se tu me permitir, eu vou começar a narrativa aqui do BJCP, que é:
Esse estilo se destina a cervejas em estilos existentes, definidos previamente em estilos clássicos e cervejas de especialidades, e pode ser uma combinação de estilos existentes que não estão definidos anteriormente nas diretrizes, incluindo uma combinação de cervejas de especialidade que não se enquadram em outras categorias. Pode ser também uma variação de um estilo existente que usa um método ou processo não tradicional para esse estilo. Por exemplo, dry hopping, Steinbier, icing, que é o processo de obtenção de álcool por congelamento da cerveja, como é o caso da Eisbock. Também pode ser uma variação de estilo existente que usa um ingrediente não tradicional, por exemplo, uma levedura com perfil não tradicional, lúpulo com um caráter diferente do descrito no estilo base. E ainda pode ser uma variação fora da especificação de um estilo existente, por exemplo, versões Imperial, Session ou excessivamente doces, etc., que não se enquadram, por exemplo, em IPAs ou saisons que podem ter níveis, né, de potência, por assim dizer. Então, esse estilo é destinado a cervejas que não se enquadram nos estilos listados anteriormente, incluindo o estilo base declarado. No entanto, se o método, processo ou ingrediente em comum resultarem em uma cerveja que se enquadre em um estilo já definido, a cerveja deve ser lá escrita. Observe que alguns estilos permitem diferentes intensidades, por exemplo, IPA e saisons, portanto, essas variações devem ser inscritas no estilo base apropriado. Tenha em mente que uma cerveja mal executada e com defeito não deve ser usada para definir um novo estilo, nem aqui, nem em qualquer outro estilo, diga-se de passagem. A facilidade de bebê-la deve ser sempre mantida, enquanto permite o uso da criatividade em novos conceitos. Vamos lá, impressão geral. De acordo com os estilos base, métodos e ingredientes declarados. Assim como todas as cervejas de especialidade, o resultado da combinação dos estilos precisa ser harmonioso, equilibrado e agradável de beber. No aroma, sabor, aparência e sensação na boca, vai ser de acordo com o estilo base declarado para essa cerveja. Instruções para inscrição em concursos. O participante deve especificar o estilo ou estilos base que estão sendo usados e quaisquer ingredientes, processos ou variações especiais envolvidos. O participante pode fornecer uma descrição adicional do perfil sensorial da cerveja e ou as estatísticas da cerveja final. Isso dá uma boa discussão depois, mas chegaremos lá. Estatísticas, tanto a densidade inicial, densidade final, quantidade de amargor em IBUs, a cor em SRM e o teor alcoólico em ABV vão variar de acordo com a cerveja declarada. Exemplos comerciais, então, como o Henrique antecipou, é Hoppish Beers, a Birrificio. Eu não vou nem tentar pronunciar, né, em italiano, mas... Não precisa, é só fazer assim, ó. É só fazer a mãozinha que já é o sotaque. Birrificio italiano tipo Pils, que é uma Pils lupulada. A Firestone Walker Pivo Pils, que é inclusive inspirada na italiana, que também é uma Pils lupulada. Jack's AB Hop Unions Union, também uma lupulada. E a Omegan Helles Superior, que usa um lúpulo diferente. Que é o tal do Bavária Mandarim. Mandarina Bavária. Mandarina Bavária, isso. Mandarina Bavária, que é basicamente um excesso alemão, né? É um excesso que foi cometido. Mas, Fabito, vamos lá. Agora primeiro que esse programa vai ser um pouquinho diferente. A gente, ao invés de ficar falando sobre cada uma das maneiras malte, falar sobre mostura, falar sobre fervura, eu acho que esse estilo é uma discussão bem interessante, porque ele é um estilo muito permissivo e, ao mesmo tempo, ele é pouco explorado e, ao mesmo tempo, como eu falei, ele é muito lupulado, do meu gosto. Então, do teu ponto de vista, Fabito, por que tem que ter esse estilo? Por que ele existe aqui? Porque ele compete, de certa forma, com o experimental também, né? Sim, eu acho que essa linha de separar, né, e a gente vamos nos aprofundar e debater aqui, a linha de separar o que é experimental, o que é mixed styles, eu acho que é algo bem legal de tentar entender e tentar traçar, né, e tentar dizer o que fica como mixed, o que já acaba caindo em experimental, né? Mas a categoria 34 como um todo, ela é o que eu gosto de falar, aquelas categorias de catch-all, né? Que, tipo assim, é o balaio. Tudo que não caiu em outro lugar, cai ali, e ali raramente está fora de estilo. É o balaião ali. Eu digo que, eu gosto de falar que é o berço de novos estilos de cerveja, né? É uma boa analogia. Que, teoricamente, quando você não consegue classificar em outros lugares, você joga ali. Se aquilo ganhar alguma relevância, alguma atração, muitas pessoas fazendo, repetindo, né,
pode acabar por nascer um novo estilo, né? Enfim, então eu acho que é o berço dos novos, é esse balaião aí que é o berço dos novos estilos, conforme aquilo que for sendo feito ali vai ganhando popularidade, relevância e tudo mais, né? Então, acho que basicamente resolve um problema de que hoje em dia, né, se está se criando cerveja nova numa velocidade muito maior do que qualquer guia de estilos aí conseguiria catalogar, né? Algumas coisas são muito efêmeras, algumas coisas acabam se consolidando, mas é nesse balaião aí que caem, né? Então, quando eu comecei a julgar concursos, eu sempre sentia que a categoria Experimental ela era muito ampla, no seguinte, e muitas vezes eu me questionava, né, ali com o BJCP 2008, tá, mas isso aqui é experimental mesmo, assim, tipo, tudo bem, não se encaixa exatamente em outras categorias. Pô, mas, pô, chamar isso aqui de experimental também não dá, né? Assim, não é exatamente... A terminologia é ruim, né? Isso, perfeito. Experimental é ruim para representar alguns tipos de estilo que a gente tá falando. Isso, e sobretudo, aí quando você ia julgar, tinha um monte de cervejas muito distintas entre si, assim, era até injusto querer comparar, né, uma com a outra, né, às vezes, por exemplo, né, voltando aqui, uma lager lupulada com aquelas maluquices hiper criativas que às vezes aparecem em Experimental, né, então eu acho que essa sacada que o guia teve, né, de primeiro ali trazer essa questão da mistura de estilos, né, e depois incluir processo, ingrediente ou uma especificação um pouquinho diferente, ajudou a deixar a categoria experimental mais experimental, né? E quase sempre, né, cervejas mais convencionais, que você não está fazendo nada muito maluco, muito fora, você acaba conseguindo encaixar como uma mistura de dois estilos ou uma mistura de um estilo básico com um processo, ingrediente ou alguma coisa muito fora de especificação do estilo base, né? Então, eu acho que foi bastante inteligente, né, por parte do guia. É uma categoria balaião ainda, só que é um balaio mais bem organizado, né? Deixa a anarquia total e aquela criatividade para o que for realmente experimental. E aqui se tem um pezinho no guia, né, no sentido de que sempre se necessita ter um estilo base muito bem definido, né? Que é o que vai acabar guiando, né? Tem alguns comentários legais sobre o que tu trouxe, que eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu ainda quero questionar, mas eu também acho que esse estilo ele é um lugar para comportar estilos de cerveja que não necessariamente novos, mas que não são mais tão relevantes, mas que ainda assim não merecem uma categoria específica. Rotbier, sei lá, tipo, a gente tem tantos estilos, por exemplo, no BA, que não são categorizados no BJCP, por exemplo, ainda que eles tenham uma certa abertura para entrar como historical, mas aí tu vai ter que correr atrás para definir o que é o historical, o que não é. Também tem um espaço aqui para esses estilos que são marginalizados, por assim dizer. Mas tu acha ainda que se cria estilos com tanta velocidade? Eu tenho a impressão que deu uma diminuída nessa marcha. Não, eu acho, sim, eu concordo, assim, eu acho que tem que ser um movimento, assim, o exemplo mais recente que veio, assim, como uma avalanche, assim, que as pessoas não tiveram como negar a existência dele, as New England IPAs, né, tipo, as races, né, tipo, é algo relativamente recente. Sim, sim. Quando eu comecei a julgar cerveja, isso não existia. De repente, quando começou... O pessoal meio que, estilo, de repente ganhou tanta relevância, tanta atração, que foi impossível para as pessoas ignorarem. Inclusive se criou, né, no BA, tipo Double, Pale Ale, enfim, e variações de haze, né? Então, eu concordo, eu concordo contigo, acho que estilo, assim, como catalogado formalmente num guia, eu acho que sim, a velocidade diminuiu bastante, acho que hoje em dia tudo já praticamente foi feito e poucas coisas assim acabam ganhando a relevância, né, e a representatividade de uma haze, né, ou uma New England. Mas aqui eu faço uma provocação. Existe que é uma discussão que da Catarina Sauer a gente teve muito, né, desde a primeira vez que nós colocamos como um estilo numa competição, que as pessoas dizem, não, né, tipo, não faz sentido isso aí. Até mostrar assim, não faz sentido, mas é a segunda categoria com mais inscrições depois de IPAs. Então, assim, tipo, tem relevância local. Mas a provocação que eu queria fazer é que existe o estilo de guia, como é catalogado e como vai balizar competições e o entendimento e a conversa de cerveja mundial, mas eu encaro o conceito de estilo um pouco mais frouxo no meu dia a dia. Para mim, o estilo é uma forma de você
comunicar o que você está tentando fazer. Independente se aquilo tem relevância, representatividade, tipo, é uma forma de você comunicar a tua cerveja para outra pessoa. E se essa comunicação é eficiente, tipo, se você pode colocar no rótulo Boaventura Ale, se aquilo fizer sentido para as pessoas envolvidas, comunicar bem e a pessoa entender o que ela está recebendo no copo e alinhar a expectativa, para mim tá legal. Então, nesse sentido, eu acho que o estilo, enquanto uma formalidade, né, num guia que baliza competições, acho realmente assim que isso vai numa velocidade bem menor e com menos, mas eu acho que designações, formas que uma pessoa às vezes começa a rotular uma cerveja e vender, e várias outras copiam com maior ou menor impacto e popularidade, eu acho que isso vai acontecer cada vez mais. Porque eu acho que o importante é a gente conseguir comunicar bem aquilo que está no copo, alinhar a expectativa para que a pessoa saiba e espere aquilo que ela vai beber. Né? Ô, Fabito, primeiro que eu acho que a gente não vai ter tão cedo uma nova Hazy IPA. A gente teve, pensa, desde as Hazy a gente teve Smooth Sour, teve... Como é que era aquela que fazia o de chocolate? Brut IPA. Teve Brut IPA, teve New Zealand Pils, teve... Como é que era aquela que parecia uma receita de bolo doce? Pastry Stouts. A gente teve algumas que tentaram ter uma relevância, tiveram um certo brilho ali, mas a que se manteve forte mesmo foram as Hazy IPAs. Então não vejo ainda. Existem tentativas, Cold IPA, Mountain IPA, Midwest IPA, que é tipo umas tentativas de engatilhar alguma coisa nova, mas enfim, eu posso usar esse argumento agora, porque o John Palmer me chamou de amigo, então eu vou chamar meu amigo John Palmer. Ele diz que, cara, quando tu fizer cerveja pra ti, faz do jeito que tu quiser, mas se tu quiser colocar em concurso, aí segue as regras do concurso, é isso. Perfeito, claro, com certeza. Não, perfeito, sim. Se me permite, eu acho que tua colocação, eu tenho só uma pequena divergência. Eu acho que pastry tá tomando, tipo, já tá há bastante tempo, e eu acho que tem relevância para ser uma categoria própria, né? Eu acho. É mesmo? Eu acho, eu acredito nisso. É mundial, é muito popular. Você pega... sei lá, vamos usar uma métrica estúpida, números de check-in e untapped, que em alguma medida é medida de popularidade, né? É o novo like, né? Mas, enfim, eu acho que pastry não é aquela coisa avassaladora, porque o lúpulo é apaixonante, né? Então, assim, quando chegaram as Hazes, que tinha aquele lúpulo, uma nova expressão de lúpulo. Uma sucosidade. Isso, E as pessoas já eram, né, já fanáticas por lúpulo. Acho que isso teve um efeito, assim, de arrastão, assim. Então, pastry, eu enxergo, assim, que tem bastante relevância e, guardadas as devidas proporções, um caminho parecido, assim. Interessante. Enfim, a minha única opinião sobre pastry stout é que é um erro. Essa é a minha única opinião, mas eu sei que tem gente que gosta, enfim, as pessoas devem beber o que elas gostam. Mas aproveitando aqui você quer fazer cerveja, a gente falou de 1000 estilos aqui agora, e você já deve estar pensando em várias ideias que você teve, vários estilos que você pensou assim, porra, eu não pensei em fazer isso. E esse é o momento que você tem para conhecer a EZ Brew, que é a nossa patrocinadora aqui, que tem uma linha completa de equipamentos, acessórios e insumos, e eles atendem desde o cervejeiro caseiro, que pode ser o iniciante, ou no meio do caminho, ou até mais avançado, e até aquele cara ou aquela cara que produz profissionalmente. Tá com vontade de produzir, mas tá com pouco tempo ou pouco espaço? Então você precisa conhecer a nova K60, que é um equipamento Double Vessel, que ocupa o mesmo espaço de uma Single Vessel, conta com várias automações e ainda tem uma versatilidade enorme, faz entre 15 e 50 litros, tem capacidade para processar, tanto fazer um volume de pouco malte, vai fazer uma session, quanto fazer uma pastry stout, seja, sei lá por que você vai fazer uma pastry stout, você vai conseguir fazer. E se você disser que ouviu aqui no Braçagem Forte ou usar o cupom Braçagem Forte tudo juntos, 10% de desconto. Acessa easybrew.com.br e faça cerveja sem perrengue. Mas beleza. Inclusive, eu até ia fazer uma pesquisa rápida aqui, Entry Suggestions BJCP. Porque, se eu não estou enganado, o BJCP, ele recomenda colocar a Pastry Stout como Mixed Style. Não, Alternative Sugar. Dependendo da pastry. É porque normalmente lactose e tudo mais, né? Mas ele também recomenda botar, dependendo da cerveja, como Specialty Spice Beer ou Specialty Fruit Beer. Lelê. Mas enfim, voltando para Mixed Styles.
Uma outra coisa que também me dói um pouco no Mixed Style, e na verdade é uma dor de muitos estilos especialidade ou specialty, é a maneira de escrever, né? As pessoas têm entendimento condicional. A pessoa lê processo. Aí a pessoa diz assim, pô, eu fiz 2 rampas. Isso é um processo diferente. Aí a pessoa vai lá e escreve uma cerveja que não tem absolutamente nenhum potencial de diferenciação de estilo base e diz que porque fez um processo diferente ela é um Mixed Style. Tu que é um cara que julga muito concurso, tu também sofre com essa falta de noção, não, noção é uma palavra muito forte, mas falta de atenção quando o cervejeiro ou a cervejeira vai escrever ou vai criar uma Mixed Style Beer? Tu sente isso também? Eu sinto. É assim, bom, primeiro eu acho que ninguém senta na frente do computador e pensa, hoje eu vou criar uma Mixed Style Beer, né? Vem uma ideia maluca que depois ele... Só pra fazer check no BJCP Sport. E aí depois na hora do concurso, ele abre o guia na mão, e essa bobagem que eu fiz aqui, onde que eu vou escrever ela? Pô, não deveria ser assim, né, Fabito? Não deveria. Mas não, na verdade, assim, o cara teve uma ideia diferente, né? Seja usar um ingrediente, um processo diferente, dar uma desviada. Pô, esse estilo talvez ficaria legal com esse desvio. E ele fez pensando nele, né? Eu acho que pensando em algo que ele achou que poderia ficar bom. E eu imagino que depois é que ele vai acabar pensando em concurso, né? Em pensar assim, tipo, quando chega assim, pô, eu acho que ficou legal isso aqui que eu fiz. Cara, eu usei um fermento diferente, fiz um dry hopping, usei um lúpulo bem fora, ou então eu fiz ela mais forte, fiz ela mais fraca. E falei, pô, mas ficou legal, eu achei que ficou bacana o resultado, quero mandar pro concurso, vamos ver, de repente eu tenho chance de ir bem, quero pegar uma opinião, né, uma avaliação, ver o que eles acharam. Aí o cidadão abre o guia de estilos e pensa, aonde que eu vou colocar isso aqui? E vai descendo, né? Vai descendo. Não se encaixa. Exato. E aí eu acho que quando ele está imerso nesse processo de avaliar uma centena de estilos e ver, ele acaba se apegando a um detalhe, né? E que, às vezes, é na letra fria ali, na palavra fria, né? E tipo, pô, mas tem um processo diferente, mas tem e tal. E eu acho que ele na verdade, o que deveria guiar ele, e é o que guia essas cervejas de especialidade, é o copo, né? É o que tá na tua frente, né? Então, mais do que você ter feito algum desvio, usado um ingrediente diferente, um processo, ou tudo mais, você tem que ter uma avaliação do que tá na tua frente, né? Porque o guia, em algum momento ali, ele fala que se, por exemplo, se você fez um desvio, mas se ela ainda se encaixa perfeitamente no estilo base, inscreva ela no estilo base. Então, assim, por mais que você tenha usado um processo diferente, feito um desvio, mas se o que está ali na tua frente ainda é uma IPA, se você der para uma pessoa que não está ciente, ela ainda reconhece facilmente o estilo, ele está bem caracterizado ali, vá por esse caminho, né? Não tente justificar. Tem alguns cenários que acontecem que é a exemplificação disso que tu falou, Fabito, que é quando as pessoas olham, vou lá, tô que nem tu assim, vamos lá, eu vou fazer uma IPA, vamos usar IPA de exemplo, porque é hopish beer, então eu vou usar IPA. Vou lá, faço uma IPA e faço ela mirando nos 6% de álcool e por alguma razão dá 7, 8, sei lá, 8% de álcool, tá? Aí a pessoa já começa a ficar noiada, assim, porra, mas não bateu ali no teor alcoólico que eu tava esperando, e a pessoa já começa, no copo, ela tá com uma sensação alcoólica que justifique essa mudança? Uhum. De novo, é uma coisa que às vezes é mais da cabeça da pessoa que tá fazendo a cerveja, porque ela sabe que tem uma diferença do que propriamente uma diferença no copo, como tu trouxe, entende? Uhum, sim. Mas é justamente isso, assim, então acho que, na verdade, talvez, assim, o principal da conversa, assim, as pessoas têm que se guiar pelo que está de fato na frente delas, né? E tentar trazer isso, o que for relevante, trazer para a inscrição para poder guiar o jurado, né? A pessoa que está ali julgando, né? Então, a primeira coisa, então, é pensar se tem algum outro estilo que caracteriza bem e ir naquele estilo, não tentar inventar. Pensar sempre, né, aí, não, beleza, eu acho que isso aqui é uma mistura mesmo, é um mixed style, então vamos pensar em escrever um estilo, né? Vamos escolher um estilo base. Tá, mas aquele estilo base, ele tá bem caracterizado naquela cerveja? Faz sentido Total. Você escrever aquilo ali? Porque eu quando julgo um concurso, o mais triste, muitas vezes, é você tá com uma cerveja linda na sua frente e o estilo base, a pessoa
escreveu o estilo base e o estilo base não tá ali. Ela podia ter descrito aquela base de uma outra forma. Total. Não se apegado ao... Porque aí no seu julgamento a gente acaba se apegando a... Eu tenho que julgar esse estilo base. Ele tá aqui, ele tá bem caracterizado, ele tá bem feito. Então, assim, a escolha do estilo base é fundamental e tentar escolher uma coisa que represente bem o que tá ali, né? E esse desvio que vai caracterizar ela como mixer, saber se também ele tá bem caracterizado naquilo que tá ali na tua frente, sensorialmente, né? Ou que faz sentido, que o juiz vai... que a pessoa que está julgando vai receber aquilo e vai entender. Não, realmente, esse desvio que ele fez está muito bem caracterizado aqui, eu entendo, né? Por exemplo, no caso das Cold IPAs, tipo, não, isso aqui realmente, assim, tem adjunto aqui, ela está muito seca, né? Ela está muito mais rala que uma IPA. É uma discussão boa, Eu acho que o melhor exemplo ainda é Hop Lager. Não, perfeito. Mas o que é uma Cold IPA se não uma Hop Lager, né? Eu ainda tenho um certo ranço. E, Fabito, me perdoa, mas eu tenho um puta ranço. Não, eu entendi. Foi só uma brincadeira, né? Porque é algo que é mais próximo de uma Lager clássica, né? Mas o meu ranço é o fator comercial. Eu entendo por que as pessoas fazem pra vender, mas o meu ranço é tipo... Enfim, de novo, eu não acho que tem uma característica tão enorme assim pra mudar e moldar um estilo novo. Mas, enfim... Eu sou rançoso com dúpulo, isso já é conhecido. Então, mas por isso que eu fiz esse meu discursinho da abertura, né? Essa minha palestrinha da abertura do episódio sobre o estilo como formalmente definido para concursos e estilo como uma ferramenta para você comunicar e vender cerveja, né? Então, o Cold IPA, né? Para mim, é mountain que seja, tal, né? Não vamos cair na discussão se é bom ou ruim, né? Enfim. Mas, assim, é uma forma de tentar classificar e vender. Esse ranço, eu consegui tirar ele da minha vida, assim. Um dia eu chego lá. E eu consigo levar sempre que eu vejo, porque a gente, enquanto cervejeiro mais purista, já há algum tempo, e principalmente como pessoas BJCP, que julgam concurso, né? A gente tem essa tendência a torcer o nariz, assim, para qualquer papagaiada que surge na frente, né? É que tu é uma pessoa melhor que eu, Fabito. Tu é uma pessoa muito melhor do que eu. Eu dei errado na vida. É isso. Eu criei ódio, eu criei rancor. Eu acho que a nossa diferença é que eu era o Henrique Boaventura até abrir uma cervejaria e precisar vender cerveja. A dor ensina a gemer, né? Isso, exato. Aí o cara vai dando uma, né? Você sente o calo no sapato ali, você vai dando uma afrouxada, né? Mas voltando sobre como inscrever, então, isso em um concurso, recapitulando, regra de ouro, se cabe em outra coisa, é outra coisa, não é mixer. Estilo base, tentar escolher muito bem, de forma que ele fique muito bem caracterizado, que a pessoa sinta, não, o estilo base está aqui, está bem feito, está bem executado. O desvio, né, tentar explicar a forma que você fez esse desvio e como ela está se expressando no copo, né, a parte sensorialmente, né. E assim, uma coisa assim que eu dou, uma sugestão que eu dou para todo, chega essa época agora, a gente está chegando próximo do fim dos períodos de inscrição ali do brasileiro, de cervejas e tudo mais, sempre recebo algumas consultas de amigos, assim, Fabito, como é que eu inscrevo aqui, inscrevo ali, como é que eu inscrevo e tal. E eu falo assim, gente, cervejas que você tem a possibilidade de escrever alguma coisa para o juiz, cara, trate esse espaço com o maior carinho do mundo. É uma chance de ouro de você explicar o que está na tua cabeça. Então, assim, use aquele espaço. Ainda que seja uma faca de 2 gumes, né, Fabito? Perfeito. Perfeito, assim, mas a sugestão que eu dou, e aí tu entra com o contraponto, que eu dou sempre assim, explique o que você quis fazer, se você conseguiu fazer aquilo que você quis fazer, né? Se não, abandone a ideia, mas se você fez algum dry hopping tal que ele não aparece, ou usou um ingrediente que não aparece, sequer mencione, né? Ou menciona e diz que muito sutil, caráter complementar. Então, eu acho que o mais comum, quando a gente julga uma categoria de especialidade, é receber uma descrição assim, IPA morango. Aí do tipo, tá, mas o que é isso? Tá, uma IPA com morango, mas sério, você tinha toda a possibilidade do mundo para tentar... IPA com Galaxy, Mosaic, com adição de morango em calda, sei lá, alguma coisa que explique melhor o que tá ali.
Perfeito, alguma coisa que guie. E aí entra a faca de dois gumes. Você não pode tentar julgar a cerveja para o juiz e também não pode parecer muito pedante em relação àquilo. Mas você tem que descrever de uma forma que a pessoa que está julgando, ela diz assim, verdade, esse caráter está aqui complementar e ficou legal. Nós ganhamos na Armada, um exemplo rápido, a gente ganhou uma medalha de prata com uma Honey Beer num CBC desses, há uns 4 anos atrás, que a gente tinha uma base bretada, que essa base estava linda, a gente até nesse concurso a gente ganhou em Brett Beer ouro com ela, e aí a gente fez uma versão com mel de laranjeira, que tinha ficado linda, mas assim, ó, o mel era uma ideia de mel que estava ali, assim, sabe? Mas ela ficou linda, ficou elegante. Se eu escrevo essa categoria em Honey Beer e coloco Brett Saison com mel, o cara vai botar o nariz e vai dizer, não tem mel aqui. Que ele vai buscar mel. Vai buscar mel. Vai ter que ter mel e vai ter que ter agravante ali, vai ter que ter firme. A inscrição foi, enfim, eu não lembro exatamente todos os detalhes de como eu escrevi, mas a parte relevante era assim, com uma leve adição de mel para acrescentar um caráter elegante, discreto, pequenas notas cítricas que complementam o estilo, mas mantendo a delicadeza. Tá? Então assim, aí o cara olhou, sentiu o mel, falou, pô, realmente, tá delicado, tá complementar, tá elegante, pô, medalha de prata. Se fosse uma Brett Saison com mel, a gente acho que sequer tinha ido para qualquer mesa de mini boss ou qualquer coisa do gênero assim. É uma diferença sutil, mas que é realmente, para concurso, faz muita diferença. Quanto maior o concurso, ainda por cima, maior a diferença. E aqui, eu acho que vale o contraponto do que o Fabito disse, que é focar muito no que tá no copo. E muitas vezes se desprender da ideia do que tu braçou originalmente. Ah, eu fiz uma Kölsch. Beleza, ficou uma Kölsch? Não, isso aqui ficou uma Cream Ale da vida, ficou uma International Pale Lager, sabe? Não ficou nem perto, então te desprende disso um pouco também, porque no final das contas, se tu disser que é uma Kölsch, o juiz ou a juíza vai buscar isso dentro daquela cerveja. Então, tem que ter muito cuidado com isso. E um outro ponto que o Fabito também trouxe, que é, esse campo, ele não é o momento de você se tornar o próximo Dostoiévski. Não é o momento de você ser Foucault. Esse é o momento de você ser direto, mas explicar. Não é pra rodear as coisas que porque foi um lúpulo colhido pela minha mãe, que ela faleceu depois de 2 anos. Não, nada disso vai mudar o sensorial da cerveja. Então foca no que tá mudando, o que tá impactando. E outra coisa é, você pode ter colocado canela da Índia, não sei o que, Ilhas Molucas, mas se não tem sabor disso, não adianta colocar. Isso você leva para todos os estilos specialty que tem. Se você botou e não tem sabor ignora. Simplesmente passa reto. Mas, como a gente tá falando de lúpulo feito louco, eu não posso deixar de lembrar todo mundo que tem a sua cervejaria, que a Hops Company traz lúpulos selecionados das fazendas dos Estados Unidos, de lotes selecionados diretamente para cervejarias no Brasil fazerem a diferença, usarem lúpulos que fazem a diferença no copo. Então, entre em contato pelo site da Hops Company, que é o hopscompany.com, entra pelo @Hops Company no Instagram, ou chama quem já te atende e vai lá atrás dos próximos lotes para fazer as suas próximas cervejas lupuladas naquele grau. Fabito, nós falamos bastante sobre o olhar de quem está inscrevendo em concurso. Agora, seria legal, acho, talvez, trazer a nossa visão quando a gente avalia essas cervejas em concurso também, né? Qual é a diferença de avaliar uma categoria como a Mixed Style Beer se a gente for comparar com categorias que não sejam tipo Specialty, por exemplo? Como é que tu vê isso? Então, a primeira coisa, assim, que eu não sei, tu és um cara, assim, mais de estilo clássico e tudo, mas eu acho uma delícia julgar essas categorias de especialidade, porque... É mesmo? Eu adoro, porque não tem monotonia, né? Que nem, né, o último concurso aí que nós jogamos juntos, que vinha uma Munich Helles atrás da outra. Eu adoro o estilo, adoro jogar o estilo, mas quando chega lá pela quarta, quinta, você pensa assim, tá... E nessas... Como eu queria que viesse aquela cerveja com murcilha, sabe? E nessas categorias aí de especialidade não tem monotonia, né? Aparece de tudo, pro bem ou pro mal, você vê as coisas mais criativas, né? Então eu acho muito legal, adoro jogar esse tipo de categoria.
E é difícil demais você julgar uma coisa que não tem um contorno definido, né? É muito aberto, né? Você olha, pode ser qualquer coisa, né? Então, como é que você julga quando não se tem um contorno bem definido? Em Mixed Styles, especificamente, a primeira coisa assim, que eu gosto de pensar, e vale para outras especialidades também, primeiro eu parto do básico, pensando no estilo base, né? Tipo, tá aqui o estilo base, tá bem executado, não tem falha de execução, tem como é que se podia ser um outro estilo, não, tá bem caracterizado aqui. Eu gosto de primeiro assim, porque se a base não tá bem feita, eu tendo a ser mais rigoroso na avaliação. Esse é o dever de casa, a base tem que estar bem feita. É a primeira coisa que eu olho nesse estilo. E depois eu costumo olhar para o desvio e ver, né, o que aconteceu aqui. Você usou um outro fermento, e aí? Ele está aqui, está presente, ele se expressa? Ou esse outro processo, o que ele aportou sensorialmente aqui no que está na minha frente? Né? E funcionou, não funcionou, tá bem, né? Então... Divergiu do estilo base? Isso, né? Tipo... Isso, principal, né? Esse processo fez divergir? O básico para julgar essa categoria se encaixou no estilo perfeitamente, basicamente está fora de estilo aqui, né? Se encaixou em outro estilo, perfeitamente está fora de estilo aqui, né? Dependendo, é melhor tu perder ponto no estilo base. Perfeito. Do que achar que vai ganhar mais ponto como Mixed Style. Exato. Não faz sentido isso? Faz total sentido. E eu costumo ser um pouco mais rigoroso com isso, assim, porque, em geral, assim, às vezes, você tem que se apegar a alguma coisa, né? Senão vira um gosto, não gosto, funcionou, não funcionou. Mas eu tenho uma dúvida quanto a isso, Fabito, que eu gostaria muito de saber a tua opinião. Eu tenho uma opinião também sobre isso, e é uma coisa complexa, que é... Uma das coisas que fala é sobre drinkability e a harmonia, né? Uma coisa que pode ser harmônica pra mim, e eu tô me colocando, estamos nos colocando aqui como dois jurados julgando uma mesa. Dependendo, tem coisas que são harmônicas pra mim e harmônicas pra ti. Isso é uma subjetividade que eu acho complexo para julgar esse estilo, sabe? E é uma coisa que muitas vezes eu vejo que deveria ser discutido em mesa, e as pessoas, ao invés de discutirem sobre isso, elas acabam trazendo opiniões particulares ou pessoais, né? E colocando elas na súmula ao invés de levar isso como uma discussão de mesa, sabe? Isso realmente é bem delicado, assim, porque, enfim, é uma das premissas para se julgar a harmonia, o equilíbrio, né? E isso acaba tendo, né, essa subjetividade envolvida. Eu tô 100% contigo, assim, acho que nesse tipo de categoria deveria se dar mais ênfase, né? Isso, quando eu estudei para hidromel e cidra, eu me aperfeiçoei nisso. Eu tenho olhado para isso mais do que nunca, né? Porque eu fui fazer prova para virar juiz de hidromel e cidra, e eu não tinha assim uma grande bagagem em ambos, né? Mas eu entendi, lendo o guia e conversando com amigos e tudo mais, que é sobre você avaliar o equilíbrio e a harmonia das coisas, e o quanto aquilo está funcionando ali, e eu acho que é essa discussão que tem que trazer para a mesa, que de repente, às vezes um equilíbrio pro doce ou pro seco, às vezes, para mim, tá mais equilibrado ou menos equilibrado, mais harmônico ou menos harmônico, e eu acho que essa, a nossa discussão em mesa, enquanto julga, eu acho que deveria estar mais centrada nisso, né, da gente discutir isso, mais do que qualquer outro aspecto que a gente acaba perdendo mais tempo, né? Acho que está 100% certo, assim, a gente gasta pouco tempo julgando categorias de estilo, quando a gente devia estar a maior parte do tempo avaliando isso. Assim. Total. Funcionou, tá legal, assim, tipo, o cara atingiu um objetivo, isso aqui fez sentido, tá bacana, tá? E como é que tá o equilíbrio e a harmonia disso aqui? Tipo, não, ficou desequilibrado, ficou desagradável, perdeu o drinkability ou não? Isso tudo com relação ao objetivo da pessoa, né? Uma pastry stout não é para ser harmônica e equilibrada. Claro que não pode ser extremamente doce, né? Mas, assim, o objetivo dela é outro, né? Então, assim, se aquilo faz sentido para aquilo que a pessoa quis fazer, né? E se despia um pouco também dos dogmas, né? Tipo, cerveja escura não vai bem com lúpulo, sabe? Aqueles dogmas antigos. Sim. Cerveja doce deveria ser licor, não é cerveja. Enfim, tem esses dogmas, às vezes, que a gente é até meio... Quando a gente vai avaliar, às vezes tá no fundo da mente, a gente não encara aquilo ali como uma coisa... Parece errado, né?
Parece errado, tipo assim, a pessoa foi lá e fez uma... Vou dar uma coisa muito viagem aqui, fez uma Imperial Stout e botou uma carga de lúpulo absurda, porque é só lúpulo, né, no final das contas, é uma hopish beer. Fez uma Imperial Stout e botou uma carga de lúpulo tropical neozelandês e não sei o que mais ali, tipo, não, mas isso aqui não pode, porque eu li que cerveja lupulada não pode ir com malte escuro. Não, mas cara, ficou legal. Combinou, deu certo, deu jogo, sabe? E por isso eu acho também que tem que ter uma sensibilidade de quem organiza concurso, e tu é um dos caras que mais organiza concurso, sabe disso de cor e salteado, que é escolher também quem tá ali na mesa. Perfeito. Tem que ter um pouquinho mais de cancha. Não dá pra colocar 3 pessoas que não conversam. Tem que botar uma pessoa pra puxar a conversa. Só não dá pra botar eu e tu na mesa que fica conversando o tempo todo. Foi agradável aqui em Floripa, né? É verdade, foi mesmo. Mas é uma coisa bem, bem importante isso, né? Ter essa sensibilidade também de quem organiza pra que... E não é... Cara, todo mundo tem uma jornada. A parada é que às vezes tu não tá ainda no ponto de ter essa diferenciação, de ter essa skill, essa experiência, né? Sim, eu quando comecei a estudar BJCP lá atrás e comecei a jogar concurso, eu era muito cintura dura, né? Assim, é a letra fria ali do guia de estilos e tudo mais, e eu nem... eu tinha até medo de julgar essas categorias de especialidade, porque eu gostava de tipo, procurar uma coisa, identificar ela, e se eu identifiquei tá bom, se não identifiquei não, sabe, assim? Tipo, maquininha, né? Isso. Tipo o robô do Pica-Pau, arrancador de pena. Perfeito. Mas é isso, né? Eu acho que para todas as categorias aí de especialidade, fica a sugestão de, se você que está aí nos ouvindo e caiu numa mesa para julgar, tentar trazer a discussão mais para esse campo, né? De discutir o que a pessoa, o objetivo, se ele foi alcançado, se aquilo fez sentido, se alcançou o equilíbrio pretendido, se aquele equilíbrio ficou legal, né? A harmonia pretendida ali. Eu acho que é mais nesse sentido aí que devem rodear as discussões, assim, ao julgar uma cerveja dessa. E ainda assim, dentro do estilo, ele vai ter um processo analítico. Tu vai analisar algumas coisas. É a questão do estilo base, é a questão do processo. Mas passando por isso, eu acho que a gente entra nesse mundo da harmonia, da discussão, de equilíbrio, que é uma coisa que discutir é melhor do que simplesmente aceitar a tua palavra como a verdadeira e Deus, sabe? Uhum. Mas, novamente, lembrando que as pessoas estão ouvindo e pensando, tá, mas agora? Tá, eu não quero mais fazer, não vou só lupular algum estilo, eu quero fazer umas coisas diferentes. O que tu traz de contribuição, Fabito? O que tu acha que poderiam ser experiências legais? Sabe que quando tu trouxe a proposta de pauta, eu fui olhar nas competições que organizei, nos resultados públicos de competição, do tipo, tá, que tipo de cerveja eles estão inscrevendo, tentar pegar alguma ideia assim meio fora da casa para trazer. Uhum. E para mim a total decepção é hopish mesmo, assim, né? É tudo hopish, é tudo IPA, velho. É impressionante. E olha que eu tenho uma quantidade de dados que eu olhei, assim, foi significativamente grande e foi difícil achar alguma coisa que não foi hopish alguma coisa, né? Mas dentre essas ideias, eu acho que uma que apareceu como exemplo comercial, e eu vi uma inscrição em concurso, a ideia da Belgian Stout, eu acho que é legal, eu acho que a beleza Fiquei curioso. A beleza dessa categoria é quebrar um paradigma desse, né? Aquela coisa assim, cara, tá errado esse torrado excessivo com esse caráter belga aqui, né? Esses fenóis e ésteres. E sei lá, às vezes chega na tua frente, tá maravilhoso, né? A pessoa conseguiu equilibrar aquilo de uma maneira que faz sentido, né? Então, eu acho que a beleza dessa categoria é tentar quebrar esses paradigmas e provar que aquilo que parece que não, tipo, o senso comum diz que não funciona, de repente funciona. Vamos pegar uma cerveja super torrada e colocar uma levedura belga, né? Eu quase consigo ver a Vlettering da Levitec nesse cenário, cara, porque eu penso que pra mim é uma das leveduras da Levitec que tem um caráter mais lindo, assim, tu faz qualquer cerveja. Eu consegui fazer uma Belgian IPA ficar boa com aquela levedura. Cara, e se tu quer leveduras, cara, seja ale, lager, brett, bactéria, o lugar certo pra comprar é lá na Levitec. Tem tudo pra cervejaria, desde consultoria até leveduras. Além disso, também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então entra no site levitec.com.br e fala que ouviu aqui no Braçagem Forte pra elas saberem que vocês estão ouvindo aqui. Mas, Belgian Saison,
baita estilo que deve dar jogo. Nunca provei, confesso. Já provou? Belgian Stout, tu disse. Acho que tu falou Belgian Saison. Desculpa, Belgian Stout, nunca provei. Sim, um amigo meu fez essa cerveja, inclusive com uma levedura, eu acho que da Y East, eles têm uma levedura Belgian Stout, e ele usou essa levedura. A gente tem uma pessoa que traz na mala a levedura pra gente desde sempre aqui. Atravessador de levedura. E isso a gente tem desde 2010, 2009, assim. E essa pessoa ainda, tipo, ó, nesse momento ele tá vindo na mala com 2 leveduras pra mim. E é uma pessoa, um amigo nosso aqui da região, então a gente teve acesso a essas leveduras diferentes muito cedo aqui. Isso foi bem decisivo, assim, principalmente pra galera ali da Armada e tal. Foi bem decisivo, assim, desde cedo a gente conseguiu fazer algumas coisas diferentes, que a gente conseguiu ter acesso à levedura antes da Pod Brown e da Lamas importarem, e dos laboratórios nacionais agora, né? E aí eu lembro que ele olhou assim, Belgian Stout, tá aí. Ele encomendou a levedura e fez. Ficou interessante. Eu achei... mas eu consigo ver algumas outras coisas também que parecem fazer sentido. Por exemplo, uma American Saison. Infelizmente é lúpulo, mas... tipo, um caráter de lúpulo americano numa Saison. Parece fazer um jogo legal. Inclusive, é muito comum encontrar isso nos Estados Unidos. Saisons com lúpulos clássicos. Isso. E eu já tomei lindas, assim. Tem uma harmonia ali, né? Assim, eu lembro que logo que o Nelson Sauvin, assim, apareceu pro mundo, tinha até uma cervejaria neozelandesa, que tinha importação no Brasil, que ele fazia uma Saison Sauvin, que aí aquelas notas magníficas, assim, de uva branca, complementavam muito bem o estilo. Já tomei, eu acho que esse dá muito jogo. Eu acho que Belgian Saison, sabendo escolher uma lupulagem assim que não se sobreponha, uma lupulagem elegante, dá muito jogo. Eu acho que é uma... Que complementa, né? Não que sobrepõe, mas que complementa, né? Eu acho que dá muito jogo. Já tomei cervejas lindas, assim, lindas. Uma outra coisa também que eu acabei tomando na Alemanha, que eu não conhecia aqui, era Rotbier, que é quase como se fosse... É um híbrido de uma Irish Red Ale, Lager, meio Amber. Ela fica no meio de um caminho, assim, também, mas que é uma cerveja muito boa de tomar. Gostei muito de ter tomado ela. Tomei em algumas cidades do interior que tinha, principalmente perto ali da região de Nuremberg, tem Rotbier. Uma coisa que também acho que surgiu nos Estados Unidos, Imperial Pils. Começar a fazer Pils com 7%, 8% de álcool. A Kairos aqui em Florianópolis já fez muitas, já tem uma Imperial Pils assim, que eles já fazem há algum tempo. Mas deixa eu te provocar, Rotbier, será que não iria melhor em Historical? Aí é uma excelente discussão que talvez valha um programa, inclusive, à parte para isso. Qual é a treta para mim do Historical? E eu vou falar especificamente de concurso, tá? Como que tu vai avaliar? Tu vai ter que trazer o contexto histórico daquele estilo. Beleza, o que se espera? Aí eu acho, do meu ponto de vista, novamente, eu acho mais fácil tu encarar ela como uma cerveja que é uma Irish Red Ale sem caráter ale, com um caráter lager mais limpo, crisp, do que tu tentar enquadrar ela como historical, sendo que muitas vezes tu não vai ter essa característica. Entendi. Não, desculpa, não característica não, mas não vai ter a informação para prover pro jurado, apesar de ser um estilo reconhecidamente histórico, ele não é um estilo amplamente conhecido. Sim. Como, por exemplo, sei lá, uma Keller Beer, ou até mesmo as Pre-Prohibition, que eram pelo menos são cervejas bem documentadas, né? Eu acho que no momento que o Andreas Kremaier começar a botar mais e mais livro pra fora em inglês, pode ser que isso venha a acontecer. Vem acontecendo. Não, perfeito. Era só eu achei que valia o comentário. Não, mas é uma discussão interessante. Só que eu já vi em um concurso, pelo menos, Fabito, eu vi alguém escrever uma cerveja histórica sem ser uma cerveja histórica descrita pelo BJCP. E eu acho que era uma Adam Beer. Acho. Em um concurso caseiro. Então, só que a Adam Beer já é uma cerveja conhecida. Tem guia como o BA que reconhece a Adam Beer como um estilo de concurso. Então, é relativamente mais fácil do que tu simplesmente correr atrás de informação daquilo ali. Não, perfeito. Não sei se tu discorda, tu pode discordar, inclusive. Não. Eu trouxe só pra provocar a discussão mesmo. Eu não é que assim, quero ver tu suar. Uma história rapidinha sobre Historical,
pouquinho fora do contexto do episódio, mas um amigo, né, nessas que, em véspera de concurso, o pessoal às vezes me procura para pedir ajuda, né? Um amigo chegou assim: Fabito, eu tenho um problema. Eu adoro a minha Dry Stout, só que a minha Dry Stout é Cork Style, não é inspirada na Guinness. E aí a minha sugestão, e ele falou assim, eu só tomo bomba em concurso com ela. E a cerveja é ótima. Aí eu falei assim, cara, Cork Style, foi a inspiração? É isso que tu quis? Eu falei, cara, coloca em historical, explica como é que são historicamente as stouts Cork Style, tal, que não tem aquele caráter tão seco e tal. Ele tá no 3º concurso seguido medalhando com ela. Assim, a pessoa não procura mais uma Dry Stout, assim, e ele, de fato, assim, ele não usou o recurso do historical para ganhar medalha. Uhum. Foi a inspiração dele. Ele se inspirou numa maneira que classicamente uma cerveja era feita numa região e fez daquele jeito. Eu falei, cara, tá super historical isso, cara. Só não inventa história. Você que tá ouvindo isso, você, ser humano desprezível que tá pensando, vou inventar uma historinha pra boi dormir. Não inventa história. Não faz isso. Seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa legal. Exato. Mas voltando aos Mixed Styles, então a parte essa de deixar um estilo base mais forte ou mais fraco, eu acho que pode funcionar bem em alguns casos, né? Pode ser um retumbante fracasso em alguns, assim, e aquilo realmente não funcionou, né? Mas algumas vezes pode fazer sentido, né? Imperial Pils, já tomei Imperial Pils que eu gostei, assim, uma ideia assim, pô, Imperial Pils, sério? Né? Tipo, pô, eu tomo Pils pra ter algo leve, refrescante, fácil de beber, aí vocês vão lá e duplicam o teor alcoólico disso aqui, sério? Sempre tem alguém, né? Sempre tem alguém. Mas eu já tomei que funcionou, assim, sabe? Fez sentido, assim. Então, eu acho que pegar um estilo base, né? Às vezes, o estilo alemão clássico, às vezes, de repente, você dá uma subidinha aí na intensidade dele. Acho que para alguns estilos clássicos alemães pode funcionar muito bem. Às vezes até mesmo usar uma variedade não tão... Como o exemplo que a gente deu da Hop Union, não, da Ommegang. Ommegang. Uhum. Que usa ainda um lúpulo alemão, mas com características diferentes, que dá um chance, dá uma diferenciada também. Mas tu não fica tão longe, sabe? Ainda é uma Helles, ainda é com insumos alemães, mas só dá sabe? Sobe o level um pouquinho. Perfeito. Fabito, recomendo, acho, só antes de tu dar a tua receita pro pessoal, recomendo um bom livro sobre papagaiada, essas coisas assim, Radical Brewing, do Randy Mosher. Ele tem um monte de paradas bem legais, explicações bem legais sobre combinações, sobre ingredientes que possam vir a agregar. Então eu acho que é um bom livro pra botar na sua lista de leitura. O Randy é demais, né? O Randy, ele é muito poético, né? Então ele é specialty. O Randy é specialty. Eu vou indicar outro livro, o Experimental Homebrewing, do Danny Cohn e do Drew Beecham. Boa! Do Drew Beecham, esse. Também é um livro extremamente focado em papagaiadas e que também pode ser uma boa fonte de inspiração aí, de ter alguma ideia um pouquinho fora da caixa e tentar dar algum desvio e aí, em algum estilo e de repente trazer alguma coisa legal. Bom demais. Fabito, se encaminhando pro fim aqui, por favor, dá a tua receita, então, de uma Mixed Style que funcionaria. Legal. Então, a receita que eu trouxe pro eterno desprazer de Henrique Boaventura, desgosto de Henrique Boaventura. É um fel na minha boca isso. Eu trouxe uma Cold IPA, que foi uma receita que recentemente eu fiz na panelinha em casa e levei para fazer na Armada. Então, até aquela questão com o estilo em si, no quadro da Armada, tá plugado nos nossos 2 bares nesse exato momento. A gente até, o Cold IPA, aquelas coisas, cara, pra mim pode criar o estilo que quiser, mas tem que comunicar bem. Brut IPA não comunicava bem e Cold IPA comunica pior, né? Para não falar em Mountain e outras coisas, né? Exatamente. Então, no quadro da Armada, eu tomei a liberdade de chamar de Crispy IPA, mas é uma Cold IPA baseada 100% na... Eu acho o nome melhor, tá? Não quer dizer que eu acho que é um bom estilo, mas eu acho que é um nome melhor, Crispy IPA. Eu acho que comunica, né? Aquela história. Eu quero que a pessoa entenda o que ela tá recebendo. A gente chamou ali na Armada de Crispy IPA. Então, eu gostei muito da ideia, né, de trazer ali o cara da Wayfinder lá do Oregon,
Portland, ele falou que ele queria criar uma coisa Western than West Coast, né? Uma coisa mais a oeste do que a West Coast IPA, ou seja, mais seca, com lúpulo mais em evidência, amargor marcado, e para isso ele usou adjuntos, né? Adjunto arroz, né? Algumas pessoas fazem com milho, mas para trazer esse caráter mais seco, o amargor limpo, mais crispy e deixar esse lúpulo mais em evidência. Eu gostei da ideia, né? Nessa minha nova fase de cervejeiro caseiro, eu tô experimentador e também tô zero preconceito com qualquer estilo, tô abraçando de tudo, só não saiu o chopp de vinho ainda, o resto... Ainda? Que aí vamos se respeitar. Mas, enfim, de resto eu tô abraçando, assim, acho que para qualquer estilo dá para fazer coisas legais, cada um tem a sua beleza, o seu momento, tô um pouco nessa pegada. Então a Cold Deep, então aqui eu fiz ela uma receitinha para 20 litros, considerando 70% de eficiência. Então ela tem uma OG alta, né, uma OG de IPA mesmo, 1062, uma FG um pouco seca, né, 1010, 1009, 1008, ali pelas faixas dos 7% de teor alcoólico. Então inclusive essa da Armada ali, ela tá assim perigosa, assim, porque ela é fácil de beber e entrega bastante álcool, né? Amargor, eu puxei ela um pouquinho para baixo, o pessoal costuma manter o amargor ainda na faixa dos 60 IBUs ali, a receita do cara da Wayfinder, o perfil da Brew Your Own lá do Gordon também, mas eu trouxe um pouquinho mais para baixo para tentar equilibrá-la um pouquinho melhor, que ela é um pouco mais seca, mais crispy, e mantendo os 60 IBUs ali, eu acho que ficaria um pouco rasgado demais, né? Mas então é isso, né? O objetivo dela é ser uma cerveja bem clarinha, límpida, né? Ao contrário, bem qualquer haze, qualquer coisa, não, ela é para chegar no copo límpida, né? Uma fermentação e um amargor bem limpo, né? Um amargor marcante, mais limpo, e ela bem sequinha, bem crispy, com o lúpulo em evidência. Então, para a receita, em primeiro lugar, água. A água aqui, eu tive uma abordagem mais leve com ela, porque como tudo puxa para ser seco, para ser amargo, para ser tudo, à primeira vista parecia que seria melhor forçar a mão no sulfato. Aqui eu acho que ia pender tudo muito para um lado, acho que poderia desequilibrar, então eu mantive um sulfato cloreto em 1,5, um pouquinho para o sulfato, além do equilibrado. Mas não tão extremo também, né? Não tão extremo. 75 ppm de cálcio para ajudar na limpidez. Dependendo da sua água aqui, eu coloquei 0,16 gramas por litro de sulfato, 0,08 gramas por litro de cloreto de cálcio, né? Aqui eu digo que não depende muito da água, porque errar para cima não tem problema. O problema é você não estar em dúvida da água e não fazer. Então é preferível você tratar, se não souber da água, se você souber conseguir fazer, melhor. Mas se você não souber, é preferível você fazer assim, que aí vai chegar, pelo fato dela ser bem clara, bem seca, bem amarga, você vai estar se aproximando mais do resultado do que você, de repente, não tratar por não ter, não saber, né? Então, a carga de maltes, então, eu usei o Pilsen Extra Claro da Agrária, que foi um teste também, a primeira vez, acho que eles lançaram ano passado, há pouco tempo. Então, um Pilsen um pouquinho mais clarinho, achei que ia ajudar para ter aquela coisa bem clarinha no copo, no amarelo palha, né? Então, 5 quilos, aproximadamente 75% do grist. E aí, para a parte dos adjuntos, seria possível usar o flocão de milho, xarope de milho, mas eu acho que o milho, ele traz um pouquinho de dulçor. Sabor. De sabor. Eu acho que ele ia atrapalhar um pouquinho aquela ideia de entregar uma base seca para o lúpulo brilhar. Então, seguindo a dica aí do pessoal da Wayfinder, acabei usando o arroz, né? Mas aí, eu pensei, que arroz e tal, aí a conversa que a gente já teve, inclusive, né? Tem esse flocão de arroz da Urbano. É barato, funciona. Vou falar a marca porque é difícil achar, né? E esse, nossa, é uma lindeza, bom de trabalhar, fácil, relativamente barato, 10 de 10, assim, muito bom de usar. Então, 25% do grist, 1,7 quilos, né? A ideia é trazer o pH da mosturação para 5,2. E aí, se você não entende de ajuste de água, mais uma vez, é preferível errar fazendo do que não fazer por desconhecimento. Então, se você não trata a sua água nem nada, coloca 150 gramas de malte acidificado para tentar... Ou faça, uma coisa importante, faz a avaliação da sua água. Isso, perfeito. Muda drasticamente a sua vida, importante. Mas eu vejo que assim, sobre água, né, é um assunto que eu adoro, muito se diz assim, saiba a sua água, saiba o que está fazendo. Aqui eu digo assim, cara, se você não souber,
faz isso, pelo amor de Deus, só não faça nada, né? Não fazer nada é pior, por desconhecimento da água, né? Então, claro que o conselho bom é analise e saiba o que está fazendo, mas se você não souber, e tem muitos, isso é da evolução aí de todo cervejeiro, mas use, porque se você errar um pouco, vai ser menos pior. Boa. Então, 150 gramas de malte acidificado, ou então corrigir com ácido fosfórico o pH da mosturação, uns 2 ml ali de ácido fosfórico, 85%, deve dar conta de trazer para esse pH de mosturação 5.2, mirando então uma OG aí de 1062. Mosturação classiquinha, uma rampa de beta-amilase caprichadinha, obviamente, para deixar ela seca, né? Bem sequinha. Uma alfa-amilase aí para garantir a conversão completa, 15 minutos, então 45 minutos em 63 graus para beta-amilase, 15 minutos em 70 graus para alfa-amilase, mash-out, 15 minutos em 77 graus. Famoso Horkurs. Exatamente, perfeito. Eu gosto agora, sou nessa minha nova fase cervejeira, eu tenho abraçado algumas novas tecnologias que na minha época não estavam disponíveis, que é enzima. Eu acho que nesse caso, justifica total usar, né? Você está com 25%, né? Na panelinha de casa até eu fiz com 30%, dei uma reduzida. Acho que faz sentido. Por mais que o flocão vai, funciona bem, né? Não precisa de cereal mash, ele já é pré-gelatinizado. Se você usar arroz, você tem que fazer o cereal mash, dar uma cozinhada nele antes para conseguir gelatinizar e disponibilizar esse amido. Mas o flocão ele já é gelatinizado, não teria necessidade, mas eu acho que com 25%, 30%, se você tem à mão, use a ferramenta que você tem na mão. Acho que aí se justifica. Acho que não é uma bala de prata para sair usando em toda a cerveja que você faz, mas nesse caso acho que está mais do que justificado, né? Importante, eu não faço, por mais que tenha um outro ponto, seria pensar que com 25% de adjunto teria uma rampa de protease. Mas o arroz é terrível na formação e retenção de espuma. Então, se você faz ainda uma protease, você vai estar destruindo ainda mais a sua formação e retenção de espuma, né? O arroz é especialmente ruim, então eu pulo a protease por isso, para tentar reter um pouquinho da formação e retenção de espuma. Esse seria um estilo que o amargor base seria até legal de colocar ele na forma de extrato de lúpulo, para tentar apoiar na formação de espuma. Uma formação e uma retenção, aquela formação linda e retenção linda de espuma, né? Principalmente a retenção, né? Principalmente a retenção, isso. Que os isoafácidos ajudam pra caramba nisso. Seria ótimo, né? Mas, na impossibilidade de usar um extrato de lúpulo, que não é algo muitas vezes tão acessível, na fervura, antes da primeira adição de lúpulo, baixar bem o pH, para 4.9, 5, 4.9. Com isso, a gente vai diminuir consideravelmente a isomerização e vai tentar extrair um amargor mais limpo da adição de amargor, do hop stand. Então, é bem importante para a carga de lúpulo e para o objetivo dessa cerveja baixar esse pH na fervura antes da primeira adição de lúpulo, para tentar trazer isso de uma forma um pouco mais limpa, mais elegante, para não trazer nenhuma espécie de harsh, alguma coisa que depois vai atrapalhar a drinkability, né? Então, botei aqui como base, depende, claro, de muitos fatores, mas uns 5 ml de ácido fosfórico, 85% vai te levar nessa faixa. Aí, depois de corrigido o pH da fervura, 20 gramas de nosso belo e querido Magnum, amargor limpo, não tem por que inventar outra história aqui. Isso vai dar por volta de uns 30 IBUs em 60 minutos. E depois só lupulagem no Whirlpool, né? Baixar um pouquinho a temperatura, de 85, 80 graus. Aqui eu usei, né? A gente tem contrato com o pessoal da Hop Company, e aí eu usamos os lúpulos deles, né? O Strata maravilhoso. E aí tinha lá disponível o Luminosa, que é o lúpulo novo, nunca tinha usado. Estava entre ele e o Amarillo. E bem legal, bem interessante o lúpulo. Então a gente fez no hop stand, então 85 graus, 20 minutos, 2 gramas por litro de Strata e 2 gramas por litro de Luminosa. Para a receita aqui, daria uns 45 gramas de Strata, 45 gramas de Luminosa. Ambos aí vão dar 10, 13 IBUs de contribuição, né? Para somar os mais ou menos 50 IBUs totais aí, aproximado, estimado, calculado, né? Boa. Aí para fermentação, que seria aí o adjunto, seria, então, pensando agora como, né, mixed style, por quê, né?
é uma IPA que tem um grande desvio de ingrediente, que o primeiro seria o uso massivo de adjunto, né? Tal qual uma American Lager, uma American Light Lager, e aqui o segundo desvio seria uma levedura Lager, né? Então, aqui nós... Para trazer crispness, para trazer aquele caráter estalando na língua. Exato, fermentação mais limpa. Então, o pessoal costuma usar a 3470 ou o AIB. Em casa eu usei o 3470, na armada nós usamos o Fermolager Dabo. Aí a ideia aqui é fermentar a uma temperatura maior e, se possível, pressurizado, se você tiver essa capacidade para reduzir qualquer formação de ésteres e outros compostos, mas para isso você precisa de um pitch alto, bom, né? Então eu coloquei aqui 3 pacotes de 3470, é excessivo, principalmente pela temperatura de fermentação, mas se você conseguir colocar, mas a ideia é que fique muito limpo, né? Então vamos exagerar na levedura, e se você conseguir fazer uma fermentação pressurizada, uns 10 PSIs, já ajuda também a deixar mais limpo. Então começa em 16 graus, depois de uns 3 dias de atividade, subir para 18 graus, para fazer a limpeza aí de acetil e promover uma atenuação completa, e dar aquela ajudinha para a levedura atenuar tudo que ela precisa para ter aquele final crispy, seco no final, né? Não ficar com preguiça e parar antes do tempo. Fermentação concluída, teste, né? Saber que no teste de VDK passou, não tem precursores aí de acetil que isso estragaria absurdamente a cerveja. Aparece muito, né? Exato. Qualquer rastro de acetil vai trazer dulçor, vai trazer uma sensação de dulçor. Então, o de acetil realmente acabaria com essa cerveja, né? Baixar, então, fazer um soft crash para 12 graus. E aí, dois dry hoppings, 1,5 gramas por litro de extrato, 1,5 gramas por litro de luminosa ou amarilo. Depois de 24 horas, tentar ressuspender. Aí vale se você tem um cilindro cônico, né? Se não, se você está ali na bombona, você vai ter a levedura lá sedimentada. Acho que não vale mexer. Mas se você conseguiu fazer uma purga bem boa do teu fermento, tem um cilindro cônico que desce muito rápido, né? Mais fermentador pequeno. Após 24 horas, então, injetar CO2 por baixo, ele dá uma boa injeção de CO2 por baixo para ressuspender. Depois de 24 horas, purgar tudo que você conseguir de lúpulo e ir para mais uma carga de dry hop. Então, mais uma vez, 1,5 gramas por litro de extrato, 1,5 gramas por litro de luminosa ou amarilo. Mais uma vez, 24 horas depois, CO2 por baixo, purga. E aí, para tentar chegar numa cerveja bem límpida, depois de tanto cold crash, né, mais frio que você conseguir, e para conseguir levar uma cerveja bem límpida, que é a proposta do estilo, eu sou fã de sílica, né, porque acho que uma lager clássica, uma maturação, condicionamento prolongado a frio, faz todo sentido, mas aqui você não quer perder o frescor do lúpulo, então sílica, né, fine, gelatina, o que você tiver na mão, limpa essa cerveja o quanto antes e serve ela o mais fresca possível. Né? Acho que é a ideia aí da receita. Lúpulo. Então, lúpulo. E assim, nessa pesquisa que eu fiz na minha base de dados de concursos, é disparado o estilo, né, o que tem maior número de inscrições nessa categoria, né, dos concursos que eu peguei, Cold IPA no momento, agora começou o West Coast Pils, né, enfim, essas variações, mas da base de dados que eu tinha ali para olhar e resultados de concursos, Cold IPA, que é a combinação mais popular aí dentro dessa categoria. Depois dessa explicação detalhada... Vocês não estão vendo a imagem do Henrique nesse momento, mas eu estou vendo a decepção no olhar e na cara dele aqui. Eu fui broxando, assim, eu fui... Imaginem isso. Imagina uma flor desabrochando. Agora imagina o contrário. Não, mas porra, com uma aula dessa, todo mundo gostou, velho. Tipo, porra, explicando passo a passo a receita, o que tem que fazer, não tem como não dar certo depois disso. Mas, Fabito, eu quero te agradecer enormemente por ter disponibilizado o teu tempo, teu conhecimento e tá aqui junto com a gente, cara, porque tu sabe que eu gosto de conversar contigo. Né? Tu é uma pessoa sensata, Fabito. Ai, obrigado.
Mas, assim, prazerzaço estar aqui. Eu tô, né, provavelmente você que tá me ouvindo tá trombando comigo em algum grupo, eu falando besteira, discutindo, trazendo link, perguntando, compartilhando, pedindo para compartilhar. E... clonando o site do Braucaiser. Nossa, isso tem que publicar, Henrique. Maravilhoso. Então, assim, você tá ouvindo, provavelmente tá trombando comigo, talvez se você esteja ouvindo e eu esteja falando alguma bobagem em algum grupo, eu tô nesse momento da minha vida agora, super empolgado falando de cerveja, então é um prazerzaço estar aqui, prazer grandíssimo, eu sou fã teu, mais recente, né, mas eu sou fãzíssimo de primeira hora do Estevão, eu não podia não citá-lo, né, a gente tem uma trajetória muito, me fugiu a palavra. Longeva? Não é longeva, é sincronizada. Entendi. Do tipo, a gente fez a primeira prova do BJCPs, nós fizemos juntos, a gente abriu cervejarias mais ou menos na mesma época, a gente participou de concursos caseiros mais ou menos na mesma época, começamos a jogar concurso mais ou menos na mesma época. Então tenho um enorme carinho, um enorme respeito, sou fã dele, assim, de primeira hora, então isso torna mais especial estar aqui, e aí agora mais recentemente, tendo te conhecido aí nos concursos e todo esse trabalho incrível que tu fazes, tradução do BJCP, correção de prova, enfim, todo esse trabalho de, desculpa o linguajar, de corno, né, que não tem remuneração, não tem reconhecimento, mas está ali organizando uma tradução. Por amor à camiseta. Exatamente, né? Então, é um prazerzão muito grande, que eu sou muito, muito fã de você estar aqui. E sempre que quiser bater papo furado sobre cerveja, estou disponível e empolgado para isso. Tenho certeza, primeiramente, o prazer é todo nosso de ficar te ouvindo, Fabito. E eu tenho certeza que a galera vai querer que tu volte. Então já vamos ter que catar a tua próxima aparição aqui. Já vamos ter que achar ela. Então, com isso, nos sigam no Instagram. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, todos os agregadores de podcasts. E se você gosta do nosso programa e quiser fazer reviews, isso é muito importante porque vai fazer nós irmos mais longe dentro dessas plataformas. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto? E-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso então, Fabito? É isso aí. Um abraço. Braçagem forte? Braçagem forte. Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação e redação do blog, Rubens Reis, na edição, Hop Your Media, nas redes sociais, e Laís Andrade, no design.